Olá pessoal, aqui é o professor Orlani. Vamos hoje trabalhar com perspectiva. O que vem a ser perspectiva? Perspectiva é a noção de distância, né, que você tem através de um desenho numa superfície plana, né? A nossa superfície plana pode ser um papel, pode ser madeira, pode ser qualquer objeto que você vá fazer o seu desenho. No caso aqui, nós estamos trabalhando com papel sulfite, tá? Esse papel ele tem as dimensões normais de uma folha A4, certo? E para que a gente consiga uma perspectiva, nós temos que trabalhar a profundidade. O papel ele tem duas medidas, ele tem a altura e tem a largura. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a profundidade, certo? Para que a gente faça um trabalho de perspectiva com profundidade, nós temos que trabalhar com dois elementos importantes, que é o ponto de fuga. O que vem a ser o ponto de fuga? É o ponto onde todas as linhas vão se converger. Todas as linhas do nosso desenho vai todas para esse mesmo ponto de fuga, tá? Esse ponto de fuga ele pode ser em qualquer ponto dessas linhas que eu estabeleci aqui como sendo horizonte, tá? Essa linha que eu fiz aqui é a linha do horizonte, é onde meus olhos vão alcançar, é para onde vai a minha estrada. Nós vamos desenhar uma estrada em perspectiva, certo? Então, ó, você precisa de um papel, né? Um papel uma folha de sulfite, ou então a folha do caderno de vocês, em pé, tá, gente? Você sempre me pergunta se é deitado ou em pé. Pode ser deitado ou pode ser em pé, mas aqui é melhor em pé, porque o nosso desenho vai ter mais, a composição do nosso desenho vai ser mais interessante em pé, tá certo? Então aqui, que linha é essa que o professor colocou aqui embaixo? Bem embaixo aqui é onde nós estamos, onde eu estou, onde o sujeito está, a pessoa que está enxergando está, certo? Então vamos imaginar que aqui tenha uma pessoa, certo? Ó, aqui tem uma pessoa. Bom, temos esse hominho aqui, ele está olhando para cá, tá? Ele está numa estrada. Essa aqui é a largura da estrada, certo? Para onde que essa estrada vai? Você tem que estabelecer através de um ponto. Esse ponto vai ser aqui. Esse é o meu ponto de fuga. Então, como é que a gente vai começar o nosso trabalho? A gente coloca a régua aqui embaixo, onde está o hominho, e traça uma linha até o ponto de fuga, certo? Então, estou aqui traçando, o hominho está aqui, ó, bem aqui. E você traça uma linha até o ponto de fuga. A mesma coisa você vai fazer do outro lado do desenho. Aqui, ó, tá? Na outra extremidade da minha estrada, uma outra linha. Todas as minhas linhas vão para o ponto de fuga. Então, pronto. Já estabeleci, gente, como que a minha estrada está caminhando. Ela está se direcionando a um ponto central, né? A minha visão está em um ponto central. É como nos jogos de videogame, que os carrinhos estão em uma linha reta, numa estrada reta. Bom, as estradas normalmente têm aquelas linhas, né, no centro para dividir as mãos dos carros, para dividir as direções dos carros. Então, a gente já sabe que quanto mais distante é um objeto, menor ele fica, né? Todo mundo sabe disso. Então, as linhas dessa estrada, elas têm que começar bem pequenininhas e tomando uma forma maior à medida que vem chegando perto do hominho aqui, para que você tenha uma noção de distanciamento, né? Começa grande e depois vai diminuindo, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu hominho, eu tenho a minha estrada, onde ela começa e onde a minha visão chega, até onde minha visão chega, que é a linha do horizonte, né? Tenho de onde começa, certo? Então, vamos falar sobre proporção. Proporcionalmente, vamos colocar um poste aqui, tá? Esse poste, ele tem que ultrapassar a linha do horizonte, porque daqui de onde eu estou, o poste é bem alto, certo? Então, ele ultrapassa essa linha do horizonte. Como que eu vou fazer este poste? Você tem que pensar que em quantas vezes um poste que tamanho que é um poste, né, em relação a uma pessoa,
tá? Então, você vai pegar a sua reguinha e vai colocar na mesma direção da margem da sua folha. Ela tem que ficar paralela. Então, pega a régua, coloca ela bem rente à folha e você vai fazer o seu primeiro poste. Então, o primeiro poste você tem que estabelecer mais ou menos a altura. Então, ultrapassa a linha do horizonte e o meu poste vai ficar nessa altura. Esse é o meu primeiro poste, é o poste que está bem próximo de mim, tá? Bom, beleza. Feito isso, você vai pegar o seu lápis e vai colocar na ponta do poste até o ponto de fuga. Então, você vai traçar uma linha aqui, ó, gente, ó. Tá? Essa linha aqui, ela pode ser bem fraquinha, tá? Traça uma linha bem fraquinha aqui, certo? Traçou uma linha. A partir dessa linha, você vai ter noção de perspectiva, de profundidade. Então, os próximos postes, eles têm que ficar dentro desse espaço aqui, tá certo? Que é a perspectiva. Então, se esse poste está aqui, aí você calcula mais ou menos onde vai ficar o próximo poste. Uma coisa muito importante que muitos alunos erram é deixar torto o poste. Você não pode deixar esse poste torto. Todo poste é ereto, é em prumo, é reto. Então, olha, você tem que colocar sempre na mesma linha do primeiro poste, tá? Não vai entortar a régua, pelo amor de Deus, tá? Sigam sempre essa linha, coloca a régua aqui, ó, e vamos fazer o segundo poste dentro desta mesma linha. Tenho o meu segundo poste. E assim, da mesma maneira que eu fui diminuindo, aumentando o número, aumentando o tamanho dessas linhas, eu vou diminuir a distância dos postes. Porque quanto mais longe, menos distância eles vão tendo dentro dos meus olhos, né? Então aqui, ó, o poste vai ficar um pouquinho mais perto, mas ó, obedecendo sempre a linha que você fez aqui. O outro um pouco menos, e assim vai, gente, ó. O outro um pouco menos, o outro um pouco menos, até chegar no meu último poste. Aqui a gente já tem uma ideia de perspectiva. Aqui a gente já tem uma ideia de terceira dimensão, de distanciamento. Bom, o meu poste eu vou fazer bem simples, vocês podem fazer também assim simples como eu estou fazendo. O meu poste ele vai ter aquela trave que tem aqui, certo? O outro também, o outro também, o outro também, o outro também, e assim até lá no fim. Aqui em cima eu tenho o que, gente? Aquelas passadores de fios, ó, tá vendo? Vai fazendo no outro, e assim bem proporcionalmente. Bom, já tenho uma ideia de poste de energia, certo? Tá, do outro lado da estrada eu vou fazer algumas árvores, vamos supor, tá? Então, mesmo processo, gente. A minha primeira árvore, ó, pode ser uma árvore simples, ó, um pinheiro. A minha primeira árvore, ela normalmente ela é grande, ó, ela é grande, tá? Em relação à pessoa. Tá bom? Então, essa minha árvore aqui, você pode fazer desse jeito mesmo. Não precisa fazer uma árvore tão elaborada e tal, né? Essa minha árvore, um primeiro plano, ela é dessa altura. O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a altura da minha árvore, lá no finalzinho da árvore, até o ponto de fuga e vou traçar uma linha, ó. No ponto de fuga, lembra do ponto de fuga? Traço uma linha aqui até a minha árvore. As outras árvores, essa minha avenida, ela é cheia de árvores, ela vai seguindo até o final com árvores. Então, essa minha outra árvore, ela vai ser proporcionalmente, né, dentro dessa linha. Então, ó, ela vai só até aqui, ó. A outra, mesma coisa, ela vai só até a linha que eu tracei. E a outra, até a linha. E vai diminuindo a distância e vai diminuindo também, gente, a noção que eu tenho de perfeição. A primeira é mais perfeita, porque o olho da gente
enxerga melhor, a outra não precisa ser tão perfeita, porque o olho da gente não consegue ver detalhes à medida que se distancia, tá certo? Essa primeira árvore aqui, gente, ela pode ser maior também que a minha linha do horizonte, tá? Isso é a mesma coisa que o poste. O mesmo processo que eu fiz com o poste, eu posso fazer com a árvore. Essa minha árvore, ou então pode ser um coqueiro bem alto, e mesmo processo. No primeiro coqueiro aqui, eu tenho que traçar uma linha até o ponto de fuga, tá? Se eu fizer um coqueiro maior do que a minha linha do horizonte. Tá vendo as montanhas lá? Bom, vocês perceberam, gente, como a gente já tem uma noção de linha do horizonte? A gente já tem uma noção de ponto de fuga e a gente tem uma noção de perspectiva, tá certo? Uma vez feito isso, gente, aí vocês podem enfeitar, por exemplo, eu posso colocar aqui os fios do poste. O fio deste condutor, ele tem que ir para esse tem que ir para esse tem que ir para esse, até o final. O desse tem que ir para o mesmo do próximo, né? E assim por diante, ó. E aí você vai ter uma noção de fios, ó. Fica bem legal com fios. Se você não quiser colocar os fios, não precisa, tá, gente? Porque aqui é só uma noção que nós temos para você aprender ponto de fuga, linha do horizonte, tá? E o lugar onde você está, ponto de partida. Ponto de partida. Ponto de fuga, linha do horizonte, tá certo? Aí você pode enfeitar o seu trabalho, você pode pintar sua árvore, você pode pôr, por exemplo, uma nuvem aqui, ó, um sol. Lembrando que o sol não precisa ser daquele tamanho que vocês fizeram, enorme, né? Ó, um sol, uns passarinhos voando, né? E aí você já tem uma noção de perspectiva, certo, gente? Bom, essa aula vai ser só isso, tá? Na próxima aula nós vamos apresentar como você trabalha perspectiva dentro de um ambiente, tá? A gente vai imaginar uma sala com alguns móveis e esses móveis, essa sala vai estar em perspectiva, tá bom, gente? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão assistir esse vídeo em casa, vão pegar o material que o professor sugeriu, uma folha, lápis, borracha e régua, tá bom? E vão fazer um trabalho igual do professor, tá certo? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão assistindo o vídeo, vão parando, à medida que vocês tiverem dúvida, volta. Por isso que é bom gravar aula, né? Eu gravo essas aulas, vocês vão parando, à medida que vocês forem tendo dúvidas, e vão fazendo tranquilamente até a próxima aula. Eu tenho certeza que vocês vão me mandar trabalhos lindos, os mesmos trabalhos lindos que vocês têm mandado ultimamente, tá bom? Bom trabalho para vocês e até a próxima aula.